Olá, bem-vindos à parte 3 da aula sobre tensão e forças axiais do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. Tensões térmicas. Mudanças na temperatura fazem com que um corpo altere suas dimensões. Geralmente, aumentar a temperatura faz com que o corpo se expanda, fique maior, enquanto diminuir a temperatura faz com que ele se contraia ou fique mais pequeno. Essas expansões ou contrações estão linearmente relacionadas com o aumento ou diminuição de temperatura. Isto quer dizer que existe uma constante que relaciona de maneira linear a variação na temperatura com as mudanças no comprimento do corpo. Essa constante é conhecida como coeficiente de dilatação térmica linear e está denotada pela letra alfa. Igual que outras propriedades do material, ela é constante para o material se ele for homogêneo e isotrópico. Igual que o módulo de Young, você pode encontrar os valores para esse coeficiente em tabelas de livro. Assim que, conhecendo a variação da temperatura ΔT e multiplicando por este coeficiente, você consegue saber quanto que é a deformação térmica epsilon sub T no seu material. Em vídeos passados, nós tínhamos denotado a deformação específica como as mudanças de comprimento, longitude final menos longitude inicial sobre a longitude inicial. Essa deformação específica estava associada a forças que atuavam no material e faziam ele mudar no comprimento. Agora, nós temos mudanças no comprimento, mas devido a variações da temperatura e não a forças. Assim que podemos definir uma deformação térmica como a longitude final devido à mudança na temperatura menos a longitude inicial sobre a longitude inicial. Isso seria como o deslocamento térmico. Assim que, seguindo com este análise, podemos calcular o deslocamento de um membro de comprimento L usando a seguinte fórmula. Observe que, quanto maior o comprimento do corpo, mais será seu deslocamento, porque obviamente estas expansões ou contrações do material estão associadas a aumentos das distâncias atômicas. Assim que, quanto mais átomos tem o material, quanto mais longo, quanto mais comprido será o material, maior será esse deslocamento. Em vídeos anteriores, definimos o conceito de deformação específica, epsilon. Para isto, pegamos uma porção muito pequena de um material e olhamos quanto que mudavam suas dimensões com respeito à dimensão inicial. E depois falamos que o deslocamento total, ou a mudança nas dimensões total, seriam a somatória de todas essas pequenas mudanças. Na engenharia, uma somatória é uma integral. Assim que o deslocamento total seria a integral de todas essas pequenas deformações específicas. Essas deformações específicas, no caso, eram devidas a forças externas, cargas. E falamos que, se essas cargas eram constantes ao longo do comprimento,
Se o material era homogêneo, isotrópico, bonitinho, todas essas coisas constantes como nós acostumamos assumir nesta teoria inicial, se tudo isso era constante, podíamos retirar esses valores dentro da integral e a equação final ficaria em função da carga e de variáveis geométricas como a área e o comprimento. Seria uma equação simples, porque podíamos retirar todas essas coisas de dentro da integral. Mesma coisa acontece com os deslocamentos devido à temperatura. A mesma somatória de pequenas deformações, neste caso deformações térmicas, que nós já definimos numa equação anterior, essa somatória de todas elas seria igual ao deslocamento total. E se as variáveis que estão dentro da integral fossem constantes, como é no caso do coeficiente de dilatação térmica alfa e o delta de temperatura, se eles fossem constantes ao longo do material, podíamos retirar de dentro da integral isso e obter a equação que mostramos no slide anterior. Essa é a equação que geralmente se trabalha nos livros. Mas a diferença dos exercícios de carga estática, onde é muito comum que as cargas normais sejam constantes, que é uma coisa que acontece na vida real, a carga ela se aproxima a uma coisa constante ao longo do comprimento. Na vida real, o caso do coeficiente de dilatação térmica, ele é constante sim, na maioria das vezes, ou aproximadamente constante, se o material fosse homogêneo. Mas, na vida real, a diferença das temperaturas não é constante. O delta de temperatura, ele vai mudar um pouco, ele às vezes é uma função linear ou polinômica na vida real. Isto é muito mais comum do que no caso de carga axial. Assim que pode ser que você precise usar a integral em alguns exercícios, onde o diferencial de temperatura ele muda ao longo do comprimento. Nestas duas imagens se mostram exemplos da vida real de tensões térmicas. Não tensões térmicas em si, mas dá para observar onde que é aplicado o conceito de tensões térmicas. Na maioria das pontes, você consegue ver que eles têm um espaciamento, uma distância entre duas peças separadas das pontes. Nessas juntas, essa distância que você observa, ela é deixada de propósito pelos engenheiros e ela é calculada, você calcula quanto que é a distância que tem que deixar entre uma parte da ponte e a outra parte, justamente pelas dilatações térmicas que acontecem na estrutura. Se você não colocasse isso, uma parte da estrutura ela iria se dilatar ou alongar, ela iria crescer, ficar maior, e a outra também. Assim que se as duas estivessem juntas, quando as duas crescessem, se expandissem, uma faria força, a da direita faria uma força na da esquerda e o mesmo aconteceria no sentido contrário. As duas estariam se fazendo forças entre as duas. Ou seja, a parte da direita da ponte estaria tentando destruir a parte da esquerda para conseguir ela se expandir. Então seria uma briga entre as próprias peças de sua estrutura. Este é um exemplo que muitas vezes você passa por pontes e você observa essas coisas e você não sabia que era, mas elas são feitas assim, para que mesmo quando tenha mudanças de temperatura grandes, que faça muito calor e a estrutura se expanda, ela consiga se expandir livremente sem fazer contato com a outra. Porque quando uma estrutura se expande, não tem problema. As tensões térmicas, elas só aparecem
quando você restringe o movimento da peça. Ou seja, per se, se você pegar, vamos dizer, um cubo de um material e coloca aquele cubo sobre uma mesa e calienta ele fica quente, mas ele se expande. Nele, per se, não tem tensões térmicas. O problema é se você colocasse ele com restrições. Tipo, você coloca o cubo dentro de uma caixa que é do mesmo tamanho do cubo. E aí você aquece o cubo. Quando o cubo tenta se expandir e não pode, porque ele tem restrições, é ali que aparecem as tensões. Porque as tensões são resultado de forças internas. No caso, quando ele tenta se expandir, a coisa que está restringindo o movimento faz uma força nele. E essas forças se transformam em tensões no interior. Para entender um pouco melhor essa parte de tensões térmicas, vamos resolver um par de exercícios. Lembrando que as tensões térmicas, elas têm a equação de deslocamento térmico, mas sempre que resolvemos os exercícios, precisamos das equações de deslocamento axial. Como expliquei no caso das pontes, as tensões térmicas, elas não aparecem quando um corpo se expande. Não. O responsável das tensões é uma restrição no movimento. Quando o corpo tem restrição de movimento e ele tenta se expandir, existe uma ação-reação, assim que a outra coisa que está restringindo o movimento do nosso corpo, ela vai fazer uma força de reação. E essas forças são cargas axiais, neste caso estamos fazendo exemplo de carga axial e força axial. Essas forças fariam deslocamentos axiais. Assim que, sempre que fazemos os exercícios, usamos tanto as equações de deslocamento térmico como as equações de deslocamento axial. Se você ainda não viu o vídeo de deslocamento axial, pode procurar ele entre os vídeos que eu deixei. Agora sim, vamos começar com este exercício. Uma barra de aço A36, como se mostra na figura, ela encaixa em dois suportes fixos quando a temperatura inicial T1 é igual a 60 graus Fahrenheit. Vamos assumir que esta é a temperatura ambiente, a temperatura inicial, e que a barra ela tem as dimensões exatas, como o exercício fala, para encaixar entre dois suportes fixos. Vamos supor que o suporte B é o chão e o suporte A é o teto, e a barra é como se fosse uma coluna. Se a temperatura for elevada até 120 graus Fahrenheit, determinar a tensão térmica normal, média, que é desenvolvida no centro da barra. Obviamente, como já falamos, se a barra na temperatura inicial ela tem as dimensões exatas para encaixar entre o chão e o teto, e depois é aumentada a temperatura, ela tentaria expandir-se. Como não pode, porque as restrições não deixam ela aumentar de tamanho, aparecem tensões internas. Essas tensões são devidas a que ela quer se expandir e não pode, assim que é equivalente a que tanto o chão como o teto estivessem fazendo contração na viga. É como se o estado natural dela fosse ser maior, que as dimensões dela não fossem 2 pés, mas sim que fosse, vamos supor, 2.2 e que o teto estivesse comprimindo ela para aqueles 2 unicamente. Para resolver o exercício, são dados o coeficiente de dilatação térmica, tanto para graus Fahrenheit como para graus centígrados,
E também temos as conversões de unidades entre as dimensões da barra para poder resolver o exercício tanto pelo Sistema Internacional de Unidades como pelo sistema inglês. Para começar a solução do nosso exercício, fazemos o diagrama de corpo livre da coluna e das reações que estão no chão e no teto. Como a expansão é uniforme, a coluna ela está fazendo igual força nos dois suportes, assim que a reação RA e RB seriam simétricas. Mesmo que você não observasse isso, ao ver as reações na parte superior e inferior, só existem elas dois. Não tem nenhum outro tipo de carga externa atuando na coluna. Assim que fazendo somatória de forças em Y, veríamos que tanto a força no ponto A como na força no ponto B seriam iguais. O valor desta força é requerido para calcular depois o deslocamento axial. Como segundo passo, nós falamos que as tensões térmicas aparecem porque um corpo ele quer se expandir, mas ele não consegue. Assim que a segunda coisa que vamos fazer é retirar das restrições. Neste caso, vamos a retirar o teto. Se não existisse o teto, se ele fosse simplesmente uma coluna e parada, e aumentasse a temperatura, o que aconteceria? Que com o aumento da temperatura, a coluna ela aumenta em tamanho, ela fica alongada ΔT. Esse ΔT nós já sabemos como calcular, que seria o deslocamento térmico, quanto que ela se expande devido à variação da temperatura. Beleza? Mas isso é uma suposição, uma imaginação. Porque na vida real existe o teto sim. E o que fará o teto é como se ele pegasse o quanto que a coluna se expandiu e ele vai contrair exatamente nessa mesma distância a coluna. Assim que a reação no ponto A, ela tem que fazer uma força que consiga comprimir a coluna até as dimensões iniciais. Nós já sabemos como calcular os deslocamentos térmicos. E também sabemos a equação para calcular os deslocamentos axiais. Mas não conhecemos o valor dessa força RA, que seria capaz de fazer essa contração. Mas a única coisa que sim sabemos é que os dois deslocamentos têm que ser iguais. Ou seja, o deslocamento entre o ponto A e o ponto B, entre o chão e o suporte, é zero, porque a coluna ela não muda as suas dimensões. Isto é conhecido como uma equação de compatibilidade. Por enquanto, não nos vamos a preocupar pelo nome, o importante é ver essa restrição, que no caso é que o deslocamento final é zero. E vamos a igualar tanto o deslocamento térmico com o deslocamento axial para conseguir resolver o nosso exercício. Como falamos, o importante é identificar que o deslocamento entre o ponto A e o ponto B é zero, porque o deslocamento térmico seria neutralizado pelo deslocamento axial, naquela imaginação, naquelas suposições que fizemos. Substituindo as equações de deslocamento térmico e deslocamento axial, nós chegaríamos nesta equação. Essa equação, o coeficiente de expansão térmica conhecemos, a diferença em temperatura conhecemos, o comprimento da coluna também, a área também
e o módulo de Young ele também é dado no exercício. A única coisa que não conhecemos é a força F. Assim que resolvemos essa equação em função da força F. Ficaria como está aqui embaixo. Substituímos todos esses valores e encontramos que a força F, lembrem que ela é tanto no teto como no chão, no ponto A como no ponto B. Elas são duas forças, uma na parte de cima, outra embaixo, e elas são iguais em magnitude. Assim temos que a nossa força é igual a 2,87 kg/força. Essa é uma unidade do sistema inglês, que seria equivalente a 2.870 libras. Mas nós procuramos a tensão, não uma força. E para fazer a tensão, sabemos que temos que dividir a carga axial ou força axial sobre a área que ela está atuando. Neste caso, a área é a área transversal da coluna, que é um quadrado de 0,5 polegadas. Fazendo esta divisão, obtemos com que a tensão interna nessa coluna, devido às mudanças térmicas, é igual a 11,5 KSI. KSI é uma unidade de tensão no sistema inglês. Esse seria nosso resultado no sistema inglês. Olhem como dado curioso que nós já definimos que é uma tensão de compressão e já explicamos por que seria como que a barra estivesse comprimida. Assim que essa tensão já sabíamos que era uma tensão de compressão. Mas quando calculamos o nosso resultado, nós temos uma tensão positiva. Por que isto? Por que ela não tem o sinal negativo? Simples. Porque nós usamos a força da reação da parede e não a força interna. Fazemos isto por facilidade, porque já a força interna é igual ao valor da reação na parede. Só que a força interna teria sinal negativo. Ela seria uma força normal de menos 2,87. Se calculássemos a força interna, ela apareceria com sinal negativo. Façam o diagrama de corpo livre, da coluna, façam o corte imaginário e vocês poderiam ver que efetivamente essa força normal interna ela é igual à reação no ponto A, só que com sinal negativo. Assim que, se tivéssemos colocado a força interna na equação, ela já nos diria que essa tensão é uma tensão de compressão. Nós resolvimos assim rapidamente porque já o conceito de compressão já era intuído ao longo do desenvolvimento do exercício. Por isso que substituímos desta maneira rápida, mas sabendo que essa é uma tensão de compressão. Resolvendo o exercício no Sistema Internacional de Unidades, as equações são iguais, a maneira de solucionar ele é igual, só que substituímos os valores do coeficiente de dilatação térmica, os comprimentos e tudo no Sistema Internacional. Assim chegamos que a força é igual a 12,9 kN. Transformando essa força em tensão e dividindo pela área, chegamos em que a tensão normal média, a compressão, é igual a 80 megapascal. Se vocês procuram um conversor de unidades e transformam esses 80 megapascal para KSI, vocês encontrarão que ele é aproximadamente os 11,5 KSI que nós já encontramos no sistema inglês. As pequenas diferenças são principalmente pelo coeficiente de dilatação térmica.
ele é encontrado em tabelas de livro e ele é um valor aproximado. Mas, tanto a tensão no sistema internacional como no sistema inglês são bem aproximadas, são equivalentes a mesmo. Em nosso seguinte exemplo de tensões térmicas, temos um tubo de aço A36 que ele é conectado em duas paredes por humos colares no ponto AB. Quando a temperatura é de 60 graus Fahrenheit, não há carga axial. Ou seja, quando a temperatura ambiente, supondo que essa é a temperatura ambiente 60 Fahrenheit, não existe nenhum tipo de força que esteja atuando no tubo. Agora, se um gás quente atravessa o tubo e faz com que a temperatura aumente em uma função delta de temperatura igual a 40 mais 15x, onde x é a distância em pés, determinar a tensão normal média são dados conhecidos a área do tubo, porque conhecemos o diâmetro exterior e a espessura do tubo, e as constantes do material, neste caso o módulo de Young e o coeficiente de dilatação térmica. Essa função de ΔT quer dizer que a variação na temperatura não é constante ao longo do tubo. Se vemos quando x é igual a zero, temos uma variação de 40 graus Fahrenheit. Ou seja, passamos de 60 para 100. E quando a distância é de 8, ou seja, no ponto B, temos uma variação de 160 graus. Ou seja, que a temperatura final será de 220 graus Fahrenheit no extremo direito. Olhem que a temperatura ela vai mudando linearmente ao longo do comprimento do tubo. Ela começa com uma temperatura e termina com outra. Isto não é uma coisa constante. Assim que lembrem aquelas equações de deslocamento térmico que usávamos. Esse delta de temperatura não pode ser tirado fora da integral porque ele não é constante. Precisaremos calcular a integral desta função. Usando a mesma análise que no exercício anterior, nós teríamos uma reação no ponto A e outra reação no ponto B. Essas reações seriam iguais em magnitude. E se calculamos a força interna, que seria a força responsável pelas tensões axiais, encontraríamos com que essa força interna é igual a menos o valor da reação na parede. Essa força é negativa porque o tubo ele estaria a compressão. É igual que no exercício anterior. O deslocamento final entre os dois pontos AB seria igual a zero. Ou seja, não existe deslocamento porque assumimos que essas duas paredes são rígidas e não permitem ao tubo se deslocar. Mas sabemos que existe um deslocamento térmico e um deslocamento devido às forças axiais, e que eles dois se neutralizam. Como o delta de temperatura é variável, já sabemos que não podemos usar as equações normais e que precisamos usar as equações no modo de integral. Observando a nossa equação, podemos ver que, por exemplo, as forças internas elas são constantes ao longo do eixo X. Porque se vocês observam na nossa análise, nós fazemos um corte imaginário a qualquer distância arbitrária entre os pontos A e B. E para qualquer distância, a força normal interna seria igual à reação na parede no ponto A. Ou seja, que ela é constante. A área também é constante, porque é um tubo de seção transversal constante. As propriedades do material, o módulo de Young
e o coeficiente de dilatação térmica, assumindo que o material é homogêneo, teríamos com que elas dois também são constantes. Assim que podemos tirar todas estas coisas que são constantes ao longo do tubo, tirar elas fora da integral e simplesmente calcular a integral da função de delta de temperatura. Resolvendo esta equação em função da força, porque precisamos encontrar as tensões internas, teríamos a equação que fica aqui embaixo, onde já conhecemos a área, o módulo de Young, o coeficiente de dilatação térmica e o comprimento. Só precisaríamos resolver essa integral que está na direita. Para resolver o exercício de uma maneira genérica, nós vamos usar a equação de uma linha reta, qualquer uma, de uma mudança de delta de temperatura lineal. Assim que, se tivéssemos uma linha reta que começa em um delta de temperatura ΔTA e termina em um delta de temperatura ΔTB, a equação de uma linha reta seria y igual a uma constante b mais a inclinação m multiplicada por x. Neste caso, quando x é igual a zero, a constante b é igual ao delta de temperatura no ponto A, onde x é igual a zero. E a inclinação está dada por este valor aqui. O delta de temperatura no ponto B menos o delta de temperatura no ponto A dividido a distância R. Essa seria a equação genérica para qualquer variação linear de temperatura. Tanto faz qual que seja o delta de temperatura no ponto A e no ponto B. Seria simplesmente substituir. Se substituíssemos os valores que nós temos neste exercício, teríamos o que está aqui na parte de baixo, que, se vocês observam, é a mesma equação que aparece no enunciado do exercício, que essa função linear de mudança do delta de temperatura é igual a 40 mais 15x. Você poderia simplesmente colocar esse 40 mais 15x dentro da integral e resolver esta integral de um polinômio simples para encontrar o valor. Nós resolveremos da maneira genérica acima para que este exercício possa ser resolvido para qualquer delta de temperatura, de novo, com variações lineares. Substituindo a função delta de temperatura em x pela nossa equação genérica de uma linha reta, teríamos esta integral aqui, nesse estilo, que é uma integral de um polinômio. É uma integral simples, a qual podemos resolver, e ficaria assim como aparece na parte de baixo. Substituindo os valores de 0 e L, encontramos que a força interna seria igual a menos A, que é a área, multiplicado pelo módulo de Young, multiplicado pelo coeficiente de expansão térmica linear, multiplicado pela variação da temperatura no ponto A, mais a variação da temperatura no ponto B sobre 2. Olhem que isto é interessante, que mesmo que a função de variação de temperatura ela mude linearmente em x, as nossas forças internas elas não mudam em x. Olhem que elas são constantes ao longo do eixo x. Isto para uma variação linear. Substituindo todos estes valores que já conhecemos, teríamos que a nossa força interna é igual a menos a área que multiplica 18,85 KSI. A área não vou multiplicar ela mesmo que conhecemos, porque
o que interessa para nós é a tensão, não a força. E a tensão está dividida pela área, assim que vou cancelar essa área. Calculando a tensão, encontraríamos que a tensão interna no interior do tubo é igual a menos 18,85 KSI. Essas são as tensões internas que estão ao longo do nosso cubo. E essa seria a resposta do nosso exercício. Fica como tarefa tentar resolver o exercício usando o Sistema Internacional de Unidades. Como ajuda, daremos a equação que já encontramos genérica das forças internas e a resposta final da tensão no Sistema Internacional de Unidades, que seria igual a menos 130 megapascal. Fazendo a conversão daqueles 18,85 KSI, observamos que é aproximadamente os 130 megapascal. Assim que a resposta de menos 130 megapascal é uma resposta correta. Se por acaso, quando você resolver o exercício, não chega naqueles menos 130 megapascal, pode ser que você tenha um problema na conversão dos delta de temperatura. Vamos ver o caso do ponto A. A temperatura inicial é 60 Fahrenheit. Delta de temperatura de 40 faria com que a temperatura final seja igual a 100 graus Fahrenheit. Transformando isto a graus centígrados, no ponto A, teríamos aproximadamente 15,5 e 37,7. Isso é aproximadamente uma mudança de 22,2 graus centígrados ou graus Celsius. Se você fez a conversão de uma maneira incorreta, como aparece aqui embaixo na esquerda, foi porque você restou 32 na conversão. E esse 32, ele aparece quando você muda de grau Fahrenheit para grau centígrado. Mas quando você está mudando um delta, você teria que restar duas vezes, tanto no inicial como no final. E esses 32 do inicial e do final, eles se cancelam. Que você teria menos 32 e depois teria mais 32. Assim que quando você transforma delta de temperatura em Fahrenheit, a maneira correta de fazer isso é esta que aparece aqui na direita. Observem que chegamos nos 22,22, que seria a diferença em graus centígrados no ponto A. Até aqui o vídeo sobre tensões térmicas. Espero vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.